verdade, a gente está junto há 13 anos. Temos uma diferença de idade de 17 anos, né? Mas é uma coisa que deu certo, porque eu sempre gostei de festa, ele também sempre gostou de festa, e foi nas festas que a gente Acabou se conhecendo. se conhecendo e ficando junto. E foi por conta das festas que a gente resolveu começar a empreender. Também muito feliz de trabalhar para os outros. E aí comprou uma broiler sem mais nem menos, sem saber o que era, como usava. Falou, ó, comprei. Eu falei, mas como assim? Não, comprei. Eu não me via tendo um restaurante japonês. Eu queria algo mais popular, que fosse que abrangesse mais pessoas, sabe? Uhum. Assim. A gente teve que mostrar um produto mais básico, né, pro pessoal, um tradicional, para daí começar essas loucuras, porque daí o pessoal já estava acreditando. Isso. Eu não vou ser hipócrita de falar que não é para ganhar dinheiro. Sim, Mas sim. é um amor que eu sinto por O aquilo dinheiro mesmo. acaba. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo. Eu, Alisson da Speed, diretamente dos estúdios BNP. Para vocês aqui na nossa zona norte de São Paulo. Hoje a gente vai um pouquinho longe, a gente vai ali em Morungaba, interior. Longe não é longe, né? Pertinho, Não, dá o quê? Uns 40 minutos daqui? não, 1h30, Uma, 1h20, 1 hora mais e ou menos. 20? 40 minutos a gente fazia menos em moto, né? De moto. De moto, fazia menos. Dava 15 de moto. A vida chegava lá, a gente primeiro, depois chegava a alma. Mas vocês vão entender o que eu tô falando já já. Primeiramente, queria agradecer os nossos patrocinadores por estarem aqui nos apoiando, fazendo parte do projeto e fazendo que cada vez mais a gente conecte essas histórias inspiradoras. Agradecer o time da CDM Finanças aí que ajuda a colocar as empresas no trilho, uma consultoria focada em fazer o seu negócio dar resultado. Macóis Pickle Factory com os melhores pepinos do Brasil. Um grande abraço pro Fábio, para aquele vocês devem conhecer também, né? Sim. Tem surpresa aqui. Pris Food, Pris Embalagens, com embalagens de sucesso para o seu negócio. Pensou em embalagem, é Pris Food. Da 20 Gourmet, para quem quer fazer. Olha, o negócio que vocês vão ganhar hoje, vocês vão provar que é top, top demais. Da 20 Gourmet, para você fazer um diferencial no salão ali, fazer uma bebida top. A Junior Food Service também, com os melhores molhos do mercado aí para o segmento food, para você que quer otimizar a produção, ter um produto pronto, padrão, com qualidade. É a Junior que a gente está falando. O grande Abner do Rei do Boné, pensou em boné, fazer um boné de qualidade, inclusive parceirão, atende o Brasil inteiro e faz um produto de qualidade. Tá chegando os bonezinhos novos aí do Burger no Papo já já pra galera poder ganhar também aqui com a gente. Quantum Pão BR, @QuantumPãoBR, os melhores pães do Brasil. Quem dera tivesse aqui. Toda vez eu falo isso porque eles assistem lá, né? Pra ver se, né, já vem logo, porque a carne já tá vindo, não vou nem falar o nome, vou dar spoiler não, mas o pão precisa vir também. @Speed Foods Distribuidora, nossa querida Speed do coração, e @UseBNP Oficial. Camisas exclusivas do seu podcast favorito, então só ir lá e seguir essa galera. Vão lá e sigam essa galera, vai passar ao longo do episódio aí, vai aparecer tarjeta, QR Code. Segue lá, se inscreve, acompanha essa galera aí que com certeza vai te ajudar muito no seu negócio. Bom, eu não tenho muito o que falar, né? São já tradicionais aí do mercado. A gente já se esbarrou em várias feiras, nos vimos em vários lugares diferentes. Por consequência, eu nem sabia que há, sei lá, 14 anos atrás eu estava ali do ladinho, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem, da Mistura Divina de Morungaba. Por favor, se apresentem para a galera. Bom, meu nome é Daniela. Eu sou nascida em Jundiaí e moro em Morungaba já há mais de 20 anos, né? Uhum. E tô aí no ramo da hamburgueria. Fazem 9 anos? 9 anos. 9 anos que a gente já tá no ramo da hamburgueria. E é isso. Eu sou Daniel. Daniel e Daniela. Isso. Nascido em Itatiba, porque na minha época já não se nascia mais em Morungaba. Mas eu sou cria de Morungaba. Nascido e criado. Antes desse ramo, eu trabalhava na área de tecnologia, eletromecânica. Fiz Senai, fiz curso técnico e tudo mais. Mas um fato interessante, meu pai,
há muito tempo era dono de restaurante, então eu já cresci dentro Já desse tava na cultura, sistema. né? E aí, quando eu conheci a Dani, há 13 anos atrás, ela também sempre gostou muito de cozinhar, sempre fazia tal. E aí foi que a gente foi encaixando para chegar nessa Onde a gente loucura tá de. hoje. Mas conectou porque era a Dani também? Ou o Talvez, pessoal brinca muito com isso com vocês ou talvez. não? Brincar não, mas falar o Dani e a Dani, assim, Que legal. eles gostam, né, de ouvir Aham. isso daí. Mas a gente, na verdade, a gente tá junto há 13 anos, temos uma diferença de idade de 17 anos, né? Mas é uma coisa que deu certo, porque eu sempre gostei de festa, ele também sempre gostou de festa, e foi nas festas que a gente Acabou se conhecendo. se conhecendo e ficando junto. E foi por conta das festas que a gente resolveu começar a empreender. Porque a gente já não aguentava mais festa. Todo final de semana, Precisa esperar arrumar algum problema pra mim. Né? esperar o final de semana chegar para beber e sair e tudo mais. E aí a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa para crescer, né? Para começar. Sim. E ela já não estava mais também muito feliz de trabalhar para os outros. E aí comprou uma broiler sem mais nem menos, sem saber o que era, como usava. Falou, ó, comprei. Eu falei, mas como assim? Não, comprei. Entrei lá, botei no carrinho, Isso, comprei, já era, tá exatamente. chegando. Tá chegando. E aí a gente vê o que faz. E numa dessa Caramba. foi 1 ano, né? Tendo a broiler, ela ficou 1 ano, porque por ser Morungaba, apesar de perto, não é tudo que chega. Uhum. Então ficou mais ou menos ali de 10 a 12 meses pesquisando fornecedores, o que chegava até lá, o que não chegava, o que a gente ia conseguir, o que não ia, entendeu? 1 ano se planejando Se pra abrir. planejando para abrir. Uau. E nesse meio tempo foi que ela começou a dar trabalho pro açougueiro, né? Na verdade, eu sempre trabalhei em empresa privada. Uhum. Nessa última que eu estava, eu olhava assim e falava, não. Na época, eu estava com 40 anos, eu falei assim, ou é agora, ou depois, se não der certo, dá tempo de eu voltar. Voltar. Se der certo, ok, beleza. Aí foi que eu comecei a pensar, eu já fazia comida japonesa em casa, para vender. Então, eu fiquei uns 5 anos, né, Dani, fazendo comida japonesa em casa? É, mais ou menos. Fazendo comida japonesa, só que era sob encomenda e a pessoa retirava no sábado. O povo amava lá em Morungaba. Só que também, assim, restaurante japonês não tava... Uhum. Você considera 10 anos quase de hambúrguer, 14 anos atrás, uma cidade de 12 mil habitantes, Sim, sim. falava assim peixe cru, sobre comida japonesa, as pessoas tinham um pouco de... Um pouco não, tinham bastante preconceito. Sim, sim. Então, a gente se viu, num tempo, travado naquele público. Se aquelas pessoas que a gente vendia de final de semana queriam, ótimo. Se aquelas pessoas naquele final de semana não queriam, a gente não tinha pessoas novas. Não conseguia atingir pessoas novas porque as pessoas não tinham a cultura da culinária japonesa. Uhum. Há 14 anos atrás era bem mais... Hoje tá estourado, Tá bem né? difundido, todo mundo consegue. Mas as pessoas não... Então, assim, as pessoas entortavam o nariz mesmo, fazia credo, que nojo, né? Peixe cru. E ela já tinha feito cursos e tal, e a gente foi. E isso deu um pouco de direcionamento para ela falar assim, não, eu quero algo que dê pra gente... eu não me via tendo um restaurante japonês. Eu queria algo mais popular, que fosse mais... que abrangesse mais pessoas, sabe? Assim. E foi pensando nisso, como que nem ele falou. Um dia eu tava lá no escritório, eu falava assim... Tava bem alta os food truck, né, na época. Hambúrguer, e se falava muito na época de hambúrguer, e daí eu falei assim, nossa, 2016, 18, né? 16. 2016. 2016. 15 para 16. 15 para 16. Aí daí eu falei assim, nossa, e hambúrguer? Aí eu comecei a me apaixonar pela aquela cultura de hambúrguer, né, que estava crescendo muito, né, na época. Foi aí que eu comecei, eu falei assim, o que tem de melhor e mais legal no mercado para ser diferente? A primeira coisa que eu pensei, falei assim, nossa, o que é essa broiler, né? Aí eu fui falar com um dono de negócio de lanche que eu amava, que é de Brotas, inclusive. Falei assim, você trabalha com chapa ou com broiler? Ele falou assim, olha, eu trabalho com chapa, mas eu tenho uma broiler aqui, mas ela é mais difícil de lidar.
Eu falei assim, então é essa que eu quero. Daí, Problema, quero problema. daí eu fui e comprei a primeira broiler. Daí que a gente começou a seguir todo... Aí ela começou a pegar no pé do açougueiro, que chegava e falava assim, moe isso e isso. E moe isso e isso. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente tinha bastante amigos e começou a convidar o pessoal para vir em casa para experimentar. Então, eles não sabiam qual era o blend, nós sabíamos, eles não. Aí ela ia, fazia, punha e eles davam, eu gostei mais desse do que desse. Legal. Desse Sou os do amigos que de desse. cobaia, né? Sim. Bastante. Atenção, amigos. Já viu, Bastante. né? Até hoje, todos pedem que a gente faça mais 90% são clientes e amigos. Legal. Tem gente da família. E aí cada vez pegava a turma. Hoje a gente vai pegar esse pessoal. Hoje aquele. Hoje esse. A gente vai mudar isso. A gente vai fazer aquilo. E aí foi montando um cardápio em cima da opinião das pessoas, entendeu? Uhum. Não foi aquela coisa. Apesar de autoral, desde o início, a gente sempre contou com a opinião dessas pessoas que iam até em casa, experimentavam e falavam, não, esse tá mais legal, esse eu não gostei tanto, entendeu? Então isso ajudou bastante a gente também, para começar. Bacana. E é uma percepção legal, né? Porque de uma certa forma é o público que vai acabar consumindo, né? Então você acaba pegando ali um pouquinho do ritmo, entendendo, até para treinar, mexer no equipamento, é legal você fazer. O detalhe, a primeira vez que eu liguei a broiler foi dentro da minha cozinha e eu taquei um monte de bacon nela. Nossa. Só que daí começou a pegar fogo, porque começou a descer gordura, né? Então, essa questão da broiler é um processo complicado, né? Você tem que aprender a mexer, tem que aprender a lidar com ela e tem os seus desafios, mas em compensação, dá um outro sabor, né? Na carne, Sim. né? A gente insistiu nisso e foi nisso, entendeu? Era uma broiler pequena. A gente não tinha, assim, que nem eu falo, a gente no começo enfiou meio que as caras sem conhecer mesmo, assim, comprar coisas que talvez tem coisa que eu comprei no começo que eu nem usei e já vendi, entendeu? Que eu vi que eu comprei errado. Mas essa broiler não. Essa broiler já serviu pra gente por um bom período da hamburgueria. Hoje ela tá lá de relíquia, né? Relíquia, né? Botar ela na parede. Uma coisa interessante é que a gente começou com o delivery dentro de casa. E assim, foram ali 2 meses de Tínhamos divulgação. 2 planos, né? 2 meses de divulgação e tal, vamos abrir, delivery, mistura divina. E aí a gente tinha montado um cardápio, acho que de 4 ou 5 produtos. E a gente tem uma amiga que hoje tem japonês lá na cidade. E ela falou, na época ela trabalhava com marmitaria, ela falou, posso dar uma dica para vocês? Ela foi uma das cobaias nossas também. Põe algo de frango. O pessoal da cidade gosta de frango. Porque a gente não tinha pensado. Porque como estava num conceito mais de hambúrguer artesanal, a gente não... Falou, vamos nessa toada do frango. E foi uma dica e tanto que até hoje é um dos produtos que o pessoal gosta muito. A gente fala muito que tem alguns pilares dentro de um cardápio que eles não podem deixar de faltar. Você tem um cardápio, você tem que ter uma opção de frango, e você tem que ter uma opção vegetariana ou vegana. Isso, né? Nós temos as duas. E assim, o legal é que essa nossa visão, a gente não começou fazendo curso, nada. Só que a gente teve já essa visão desde o começo, do nada, assim. Porque, tipo, o frango a gente já começou desde o começo. Os vegetarianos também a gente já... De 2016, assim. Desde o começo, sabe? Tipo, tem que ter essa opção. Tanto que a gente até hoje não tem um lanche vegetariano. A gente tem hambúrguer vegetariano, dois tipos. E a pessoa põe no lanche que ela quiser, entendeu? Sim. Então, assim, desde o começo a gente já teve essas sacadas também de... E a gente veio perceber mais tarde, né, que começou a se falar muito sobre o frango empanado. E o nosso hambúrguer de frango, ele já é empanado em farinha panko desde lá do início. Mas nós compramos o peito de frango, tempera ele, Até hoje a gente faz isso. empana ele e tal e guarda, entendeu? Então é um empanado feito artesanal. E é muito bom, né? Porque o sabor é outro. Não é triturado, aquela coisa fica parecida com nuggets, sabe? É um lance diferente. Os hambúrgueres também, na parte de vegetariano e vegano, a gente sempre teve desde o começo. Então, assim, também não era tão em alta, o pessoal não era tão acostumado a ter. Então, quem achava a gente falava assim, nossa, é tão difícil de encontrar.
E hoje vocês têm aqui, eu tenho na minha cidade, eu não tenho mais que sair para comer algo que não seja em casa e tudo mais. Então, já isso do começo, 2016. Antes, a gente inaugurou o espaço físico em 22 de setembro de 2016, mas a gente já começou, acho que em meados de março, abril, em casa. Tanto que isso que eu ia comentar, que foram, assim, 4 funcionários. A Dani, na churrasqueira, uma pessoa para montar, eu no sistema ali, que era o WhatsApp, e um motoboy. E no primeiro dia, inaugurou, acho que era uma quinta-feira, né? É. Nossa, aquela loucura, aquele prazo, tipo, 3 horas para entregar, porque a Que gente isso. não tava É, esperando e o Eu achei que eu pessoal... ia vender uns 50 lanches no primeiro dia. E o pessoal não tava esperando e... Viu, não vai entregar? Assim, não, a gente vai, mas tem paciência, é o primeiro dia, tal, não sei o quê. E aí, nossa, terminamos a noite, conseguimos entregar tudo. 90 lanches no primeiro dia. Uau. Ela assim, mas não era isso que eu tava esperando. Ela falou, era um negócio para eu e você conseguir Tocar com trabalhar calma, né? e tal, tal. Hoje a gente tá com, acho que 15 pessoas que fazem parte da nossa equipe. Uau. E cresceu, assim, um absurdo. Hoje a gente vende, num sábado pega aí 250. E vai tranquilo, assim, fluido, Uhum. sem problema. E aquele dia foi uma loucura. A gente queria sumir do mundo, falar assim, não, não dá. É não, que dá um não desespero, né? Primeira vez que você vai fazer, quando o negócio começa. É, Você porque ainda não tem o ritmo ainda de produzir. e a broiler, querendo ou não, pode ser nova, pode ser da melhor marca, ela não assa igual em todos os pontos. Então, assim, até você descobrir esses Descobrir aonde macetes, os quadrantes que falam, ó, aqui você deixa mais, aqui você deixa menos. Então, assim, foi um sofrimentozinho no começo lá, mas deu certo. Me diz uma coisa. Na visão de vocês, assim, quais são os desafios de empreender numa cidade pequena? É que a gente sabe que nem você falou, né? Pô, no interior, muitas vezes, algumas coisas demoravam a chegar, fornecimento de produtos, essas coisas. Como é que é essa rotina de vocês? Como é que vocês se adaptaram a esse processo? A gente ainda enfrenta bastante coisa, por ser uma cidade pequena e mais, sim, do interior, né? Porque o fornecimento, os carros não vão lá todo dia. Sim. É uma vez na semana, é 2 vezes na semana. Então, tipo, eu tenho fornecedor que eu amo, só que não é o melhor preço. Entrega super bem e tal, só que não é o melhor preço. Aí eu utilizo um produto lá, o requeijão top. Aí a diferença de preço de um fornecedor, por exemplo, para a própria empresa, é de R$ 10 a bisnaga. Só que, assim, às vezes eu compro faço o pedido numa sexta-feira, ele só vai chegar na outra segunda-feira, não na segunda-feira seguinte. Uhum. Então, tipo, ela fica faturada. Eu não sei o que acontece, que as transportadoras não chegam lá com facilidade. Então, tipo assim, essa semana eu tive que correr em Itatiba, porque a gente não tem atacado em Morungaba. Uhum. Tive que correr na cidade vizinha para comprar coisa que o fornecedor deixou de entregar, entendeu? E isso acaba me prejudicando no custo. Isso afeta, né? Porque Porque você tem que se deslocar além do é esperado, uma né? despesa a mais que Paga aparece. valores maiores, né? Geralmente em atacado, do que da distribuição direta. Eu tenho Isso, bastante problema. Toda semana acontece alguma coisa. Eu tenho que me prevenir, assim, quase tipo uma semana e meia antes para o fornecimento de dessas marcas mais específicas, Uhum. entendeu? Que eu compro. Agora, tem fornecedor não, que ok, se eu quiser, chega na hora. Mas se eu quiser pensar no custo, eu tenho que fazer um planejamento bem antecipado para conseguir isso daí. E com relação ao público? Também, para a gente ganhar mercado numa cidade pequena, é difícil. É uma briga grande, né? É difícil. apesar de pioneiro, né? A gente apresentou para o pessoal um produto que ainda não tinha na cidade. Por se tratar de uma cidade que sempre estava mais acostumada com lanches tradicionais, Uhum. então a gente tentou seguir uma coisa artesanal, só que sem inventar muita moda, vamos se dizer. Então a gente seguiu uma linha mais catupiry, bacon, alface, tomate, queijo prato, milho, pão, carne, queijo, alface, tomate, cebola roxa. Isso no começo, né?
Aí estando já, o pessoal aceitando, acreditando no produto que a gente tinha e tal, não muito tempo depois, acho que um ano e pouquinho depois, a gente já começou com a ideia de lanche do mês. Então aí deu para poder usar como diz até a minha irmã, além de ela trabalha com a gente, ela fala que a Dani é maluca, porque ela não entende de onde vêm as criações na cabeça dela para alguns determinados produtos. Então O que aí, você tem lá de produto inusitado assim que vocês fazem? então, Na verdade, o nosso cardápio é bem diferente da maioria das hamburguerias. Uhum. Porque você vê, a maioria delas tem bastante cheddar, bastante. E a gente, por exemplo, tem um lanche que tem só um lanche só que tem cheddar. Entendeu? Então a gente trabalha com shimeji. A gente trabalha com. A gente tem um lanche que tem um queijo que chama queijo santo casamenteiro. Nossa, eu conheço, é muito bom. que daí vai bem com empanado e mel. Nossa. Sabe? Tem hambúrguer que é Já comeu? Porra, irmão. Ele torresmo Nossa, de é bom. rolo com requeijão de corte, o hambúrguer e couve crisp. A gente fez um Lanche com camarão a gente faz, com creme Camarão. de camarão. Esse mês é um lanche que vai palmito. Então a gente põe o tolete de palmito, creme de palmito, tomate seco e alho crocante no azeite. Então, tipo, são ingredientes que você não vê por aí. Dá pra entender a entendeu? loucura. Dá pra entender. Aí tem lanche que a gente faz com guacamole e Doritos, Com por guacamole exemplo. Doritos. Puta, isso é bom, hein? Entendeu? E então, só que antes disso, a gente teve que mostrar um produto mais básico, né, para o pessoal, tradicional, para daí começar essas loucuras, porque daí o pessoal já estava acreditando. Tanto que na edição de aniversário foi que a gente fez aquele de goiabada cascão com queijo Queijo Minas Minas padrão. E fizemos também um de provolone com No chimichurri Com no chimichurri. hambúrguer. Aham, no hambúrguer. Rolou bem o queijo Minas? Com... Cara, Muito. ficou dá um um E negócio negócio no bacon. mix, né? e bacon. É, o bacon ele equilibra, né? Então, Dá uma... E assim, a gente tem do cardápio fixo que a gente fala, porque além do fixo tem esses mensais, né, os sazonais. Tem um hambúrguer que são 5 queijos, a gente tem um hambúrguer de pernil com queijo coalho, barbecue, que é um pão francês redondo e vinagrete, então também... Legal. Então, apesar de ser um problema, né, uhum. a gente conseguiu atingir um público que chega assim, por exemplo, uma mesa para 10 pessoas, beleza. A gente vai montar, o bisneto, o neto, o pai, a avó, a bisavó. Então, assim, a gente consegue atender o público, a família inteira, é um ambiente bem familiar, mas não é nichado, assim, só vem adolescente que come esse tipo de coisa. Não, Legal. todo mundo Você gosta. atende todos os públicos e todos os paladares. De todos os paladares, entendeu? Por conta disso. Dá um pouco de trabalho a mais, mas por fim a gente acabou acostumando. Ter bastante opção no cardápio ali, de 10 a 12 hambúrgueres, dá. Só que assim, tem o que gosta do agridoce, tem o que gosta do só de queijo, tem o que gosta do de shimeji, Tem o que gosta de presunto com ovo. presunto, Entendeu? ovo e bacon. Tem o que gosta do creme de gorgonzola com a rúcula, do brie com a geleia de pimenta. Então tem uma variedade que acaba agradando um público geral. Então vai desde a criancinha que come o de batata de carinhas lá, o pão, Uhum. carne e queijo, até a avó que gosta já de uma coisa mais pernil, um lanche mais... E voltando para porque você falou do público, né? A gente conseguiu atingir as cidades vizinhas, chamando para ser nossos clientes. Então, a gente sempre teve o delivery e o físico, depois que a gente inaugurou, né? o salão. O salão, o delivery e o físico. Então, assim, o delivery é bem forte na cidade de Morungaba. Uhum. Só que o físico Traz gente traz de gente outras muito cidades. de outras cidades. 90%. Entendeu? O gostoso do 90%. interior é isso, né? Que é tudo, não é que é muito pertinho, mas não é uns distante 8, também. 20 15, quilômetros, É entendeu? coisa rápida de se ir, né? De moto a gente fazia em 2 Tipo segundos. aqui em São Paulo, você fala 18 quilômetros, você demora uma Não, hora e Deus meia me para livre. andar. Não, Lá não são dá. Lá 20 são minutos. 20 minutos, Então entendeu? são um negócio que dá pra ir. E acaba virando que, assim, um passeio realmente, né? Sim, sim. O que nós vamos muito fazer bonito lá. no sábado? Vamos juntar e vamos para a mistura divina. Então Uhum. o pessoal vem, sai de casa, passeia, tem aquele túnel de bambu Sim, todo puta, iluminado, da hora. que virou o cartão postal da cidade. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu morei em Bragança e eu andava muito de moto, ia muito ali. E, cara, como era da hora chegar ali, meio que a gente chegava um pouquinho rápido, né? Sim. Mas passava no meio daquele túnel ali, Túnel de mó bambu. cena de filme mesmo, Sim. o negócio fica, né?
E E aí, é uma cidade muito gostosa, né? Muito acolhedora. Tem toda uma questão de estética ali, de cidadezinha mesmo. De interior, Hoje a e tal. gente tá lá, tem 14 mil habitantes. hoje por volta de 14 mil. E a gente tinha esse desafio, porque o pessoal, hoje lá, até hoje, não dá muito certo janta à noite. Porque nunca teve. Então, assim, o pessoal acostumou que à noite em Morungaba não tem Sim. janta, comida, entendeu? Então, o pessoal já tentou, teve uma pessoa que tentou uma churrascaria, um restaurante noturno e não vai. Então, o negócio do pessoal é lanche, pizza, tal. Só que eles eram acostumados com isso e a gente foi introduzindo e foi aceitando, foi indo e conseguiu acertar essa. Mas o medo era que as pessoas não quisessem inovar, entendeu? Por se tratar da cidade mais, o público mais conservador e Sim, sim. sem ter muita experiência fora. Até que um dia, isso é uma coisa que marcou bastante, uma cliente nossa, que aliás é cliente até hoje, ela falar que, ela escreveu pra gente, acho, na época, que quando ela queria comer um hambúrguer bom, ela tinha que vir para São Paulo na Nacional Burger, acho que é o nome. Não sei se existe ainda, mas e aí ela falou que felicidade de não precisar mais sair de Morungaba para conseguir comer um produto, um hambúrguer bom. Legal. Aí foi que... E o segredo, né? Que ela sempre fala que ela vendeu o que gostaria de comer. Isso é fundamental, né? A gente tem dois pontos de equilíbrio nisso aí. Porque é uma frase que ela é um pouco complexa. Você não pode só vender o que você gosta de comer, Sim. mas vender o que você gostaria de comer e Em você termos de provar e ver que é algo qualidade, que é né? bom, é gostoso e tal. Porque senão a galera entende errado. Não, vender o que eu gosto de comer. Aí o cara só coloca no cardápio aquilo que ele gosta e às vezes não é o que a galera gosta. No caso, assim, em termos de No, qualidade, quantidade, qualidade, quantidade, visão, sabe? Estética do A produto. estética do isso. produto. Então é bem nisso. Eu não vou ser hipócrita de falar que não é para ganhar dinheiro. Sim, Mas sim. é um amor que eu sinto por aquilo O dinheiro mesmo. acaba virando um resultado, né? Ele é um resultado do todo dia propósito. eu vou feliz para lá, entendeu? E eu vou todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Essa é a melhor parte. Viver fazendo o que a gente gosta. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que é o desafio de empreender em casal? Dá muita treta? No Ou é mais nosso de boa? Não, É a mais de gente, boa? eu acho que a gente é diferente, eu acho, nessa questão, porque a gente trabalha junto, mora junto, então dorme e acorda junto, o nosso lazer é junto, a maioria deles, tipo, vir passear, Uhum. sair para um restaurante e tal. Apesar de tudo isso, a gente não briga, não tem costume de ficar brigando. Às vezes dá divergência nas tomadas de decisões, Sim. principalmente voltada para o negócio, né? Mas, no geral, perto do que todo mundo fala, né? Que, assim, o monstro do empreender em casal, para nós, ele não assombra nós. Bacana. Assim, na hora do pega pra capar, porque assim, na hora lá do funcionamento da hamburgueria, ele é atendimento e eu sou cozinha. Dá uns. O atrito de Solta o negócio. pedido. Tá. Vem pra Chapitão, Aí pô. eu já olho assim pra ele, né? É só, nem fala, só Eu não olhar. falo nada, eu só faço assim, ó. Calma aí, É. seu cliente. Só um minutinho que já tá saindo, tá? Porque o cliente, Mas ele assim, vem a em gente mim. chega em casa e Aí você tem que transmitir. Ele vai no garçom, o garçom vem em mim. Aí eu não tenho o que fazer, eu pego e olho, no que eu olho eu já recebo esse olhar. Então eu já sei que é pra falar assim, viu, fala que já tá saindo. Mas faz parte. Porque assim. apesar... mas quando chega um em lugar casa, pequeno. tipo, passou. Coisa ali A do gente trabalho. não chega, não vai em casa com o assunto do trabalho nesse momento. Uhum. Lógico que rola em casa. É natural. Você vive esse não dá negócio. pra Oi, você desligar. Não tem vive. como não desligar. Só que é uma coisa que a gente gosta muito, então não é uma coisa que incomoda, assim, entendeu? Uhum. É uma coisa que é bem natural, flui bem naturalmente. Vocês pensam em abrir em outras cidades também, dali do região, mais próximo? Pensa, mas eu acredito que na mesma situação que a gente começou lá. Espalhar o produto através do delivery, Uhum. sentir como que vai ser. Aí, então assim, ainda não falo sobre salão, atendimento presencial, mas ideia de delivery a gente já conversa sobre. Em cidades da região ali, cidades próximas ali, que agrega, né? Sim, Aí, sim. até falando sobre isso,
É um espaço pequeno. A hamburgueria não é imenso. A gente tem ali, consegue atender no máximo superlotado ali até 15, 18 mesas no máximo. Então acontece que fica o pessoal para fora que a gente entrega senhas, né? Então senha 1, tantas pessoas, senha 2, X Faz uma pessoas. filinha de espera, né? Faz uma filinha que às vezes chega a 25 senhas e fica mais gente lá fora do que lá dentro. É meio que comum. Só que, então, assim, tem esse lance de ser um ambiente ele é limitado. Então, a gente percebe que também não dá para ir muito além do que tá, porque quando dá esses booms de movimento, uma véspera de feriado, um feriado, um evento de aniversário com 2 produtos diferentes naquele dia que o pessoal quer experimentar e tal, a gente percebe que não vai muito mais do que aquilo. Então, sobre expandir, se quiser, tem que ser nessa situação de ir para outra cidade e tudo mais. Legal. Eu vi que vocês participaram de uma competição, né, na região lá de um canal de TV de Campinas. E de 220 inscritos, vocês terminaram em 4º colocado. Sim. Caraca, como foi isso? Conta um pouquinho Foi pra gente. bem legal. Na época foi bem legal. Teve assim, todo mundo da cidade comentou, sabe? Todo mundo, bem bochicho. Na verdade, chamava Super Mega Burger, né? E foi o primeiro que teve lá em Campinas. E ele pegava como que fala? A região de cobertura. Cobertura Aham. do canal, né? Do canal. E aí a gente falou, vamos se inscrever? Vamos. Para saber como é que era, né? E a ideia tinha que ser uma receita inédita. Tinha que ser uma receita inédita. Era CPF, não E era era CNPJ. CPF, não era CNPJ. Aí você vai ver a loucura, o grau da loucura que eu não falo. Na verdade, minha irmã que fala tanto sobre a cabeça louca dela. Daí eu fazia assim, a gente já tinha, né, trabalhava com aqueles ingredientes. Falei assim, inédita, eu fazia um macarrão com shiitake. Daí eu falei assim, e se a gente passasse essa receita de macarrão pro hambúrguer, né, para fazer essa receita? Aí virou. A gente fez testes, né? Daí o hambúrguer ele chamava misturinha, porque, né, mistura divina, misturinha. E ele ia hambúrguer, queijo, creme de shiitake. Fungo chileno com shiitake, né? Fungo chileno com shiitake. Era um molho com fungo chileno, até tenho esquecido. E uma bolacha de parmesão. Então eu fazia bolacha de parmesão na hora, né? Uhum. E foi feito essa receita. E foi para inscrição, você gravava um vídeo e tal e mandava. Passado uns dias, recebemos uma ligação que das 220, tínhamos ficado entre os 20. As melhores 20 receitas, que dali sairiam 5. Só que essas 5, elas iam sair através de votação do público. Então, dividiram em 5 grupos de 4. De 4 cidades, né? 4 receitas, né? Assim, aleatoriamente. E aí eles davam um prazo de 24 ou 48? Acredito. 48. 48 horas ficava no ar para as pessoas poderem votar. E o mais votado de cada coisa ia para a final presencial lá na sede da IPTV e tudo mais. Aí a gente pegou Pouso Alegre, cidade de 100 e lá vai 1000 cacetados de habitantes. Campinas tinha 2 receitas, então milhões de habitantes. E Morungaba, 13 mil. Vencia quem tivesse mais votos. Tamanho não é documento nessa história, né? Foi aí que a gente teve essa percepção, porque foi uma coisa assim, a cidade abraçou de uma forma absurda e começou a mandar para parente de todo lugar. Aí você via, eu tô aqui na Austrália, tô votando para vocês. Tô aqui não sei aonde, tô votando para vocês. E era mutirão de gente votando, convidamos uma galera sabe? para casa, ó, a gente vai dar comida, bebida e vamos votar, todo mundo conectado, carregador para todo lado. Uma galera ficou à madrugada, uns foram dormir, o outro voltou. E uma coisa que marcou muito é que durante a madrugada Pouso Alegre estava passando a gente. Aí todo mundo que estava dormindo levantou, não, vamos votar, vota. E aquilo ficou uma loucura, porque você votava, você tinha não sou um robô, selecionar as imagens. Nossa. Então o povo ficou louco, era cansativo, e o pessoal não parou de votar. Tanto que aí a gente finalizou o prazo com acho que 27 mil votos em 48 horas, e o segundo lugar acabou ficando ali acho que com 22, 23. Então o pessoal realmente ficou aquela coisa.
não sou um robô, selecione placas, selecione ônibus. E todo voto você tinha que fazer isso. Uhum. Então o pessoal realmente se empenhou mesmo, quis ajudar, falou assim, não, vamos, é chato, mas vamos fazer, vamos. E deu certo. Aí vocês foram pra final. Vamos para a final. Daí eu. Você tinha a cozinha lá, né? Eles tinham uma cozinha lá na. Eles têm a cozinha lá. Daí, mas eu quis levar a minha broiler. Não tinha. Chega eu lá, a broile debaixo do meu. Exato, praticamente isso. Não tinha broiler lá, era chapa. Ela ia comprometer o sabor do produto? Não, tá certo. Eu levei a broiler. A gente não abriu esse dia, foi um sábado. A gente não deu para abrir. Porque a broiler tava tava em Campinas A broiler e tava Estava em Campinas, estava viajando. E daí a gente fez. Fez a receita lá, né? E acabou que a gente ficou em quarto lugar. O primeiro lugar era uma carne de wagyu. Daí fica meio que. A briga é feia. Era difícil meio brigar. difícil, né? Ah, mas ó, Mas assim, a gente 220 teve uma receitas. visibilidade bem alta. foi interessante por conta disso. 7 meses de casa. Esse hambúrguer rodou aí em 300 e lá vai cidades que passavam, né, no comercial e tudo mais. Então o pessoal começou a chegar em Morungaba e falar assim, viu, é aqui que tem uma misturinha? Ó, que da hora. É aqui que tem uma misturinha? E o mais interessante é que a cidade vizinha, que hoje é a maior quantidade de clientes presencial que a gente tem, é outra rede. Não era a IPTV, a TV tem. Então, para esse público, não teve essa divulgação. A divulgação veio por conta da votação, de pedir para as pessoas votarem, de postar Legal. a reportagem. E aí, todo mundo entrando nessa vibe de votar, fez um marketing gigantesco para a gente. E aí, dali em diante, o negócio pegou, né? Aí Pegou. começou, aí acabou a brincadeira. Aí já aquela broiler já não dava mais, aquela fritadeira de bancada também já não servia mais. Teve que aumentar o time da broile. Aí foi. Tive. Ó, isso é louco, né? Você participar de um negócio assim e que gera uma transformação dentro da estrutura, né? Gera um impacto à cidade se envolver, as pessoas se envolverem. Sim. Faz um impacto muito grande. O bom eu morei em Bragança e como a galera é acolhedora e gosta de fazer parte, né? A diferença, eu acho que assim, olhando o cenário lá e aqui, que eu acho mais forte é essa. O pessoal é muito unido. Cidade de interior, o pessoal é muito abraça muito a Sim, situação. Se você quer causas. fazer alguma causa, alguma coisa, você consegue mais contribuição e mais colaboração Sim. da galera. Com certeza. É muito legal. E de lá para cá, como é que vem sendo aí depois, após esse murmúrio todo aí da competição? Gerou bastante movimento, gerou bastante engajamento. Bom, a gente teve a pandemia, né? A pandemia que não foi, assim, um problema, entre aspas, né, pra gente, porque a gente já trabalhava com delivery. Uhum. Então, e a gente teve nessa época da pandemia, que a gente pensou em dobrar o tamanho da nossa hamburgueria. Na verdade, a gente foi meio que obrigado a expandir durante o processo, porque a capacidade de produção estava muito travada e estava tipo 3 horas de delivery prazo. Uau. 3 horas e meia. E aí chega um momento que a Dani assim, fala 4 horas para ver se a pessoa não desiste para parar um pouco. Ah, não tem problema. Foi quando a gente percebeu que, tipo assim, as pessoas queriam Queriam o a todo produto custo. de qualquer jeito. E foi aí que a gente falou, não, então tem que aumentar, não tem o que fazer, vai ter que investir, vai ter que dobrar o tamanho. E aí foi quando a gente conseguiu montar 2 linhas de produções independentes. Que Hoje é no lá na mesmo cozinha- lugar. é. No mesmo lugar. Hoje na cozinha a gente tem o delivery e a mesa, né, que a gente fala, delivery e mesa. Lógico que se funde, né, nas Uhum. horas lá de coisa, mas a gente consegue hoje tocar bem. São operações distintas, São né? operações- Na mesma linha São de 2 produção. broilers hoje, 2 broilers. 2 Vulcan hoje. Hoje é a Ferrari das broilers, né? E aí tem a chapa de selar o pão, a fritadeira. E aí a fritadeira sustenta os dois, que também é aquelas Sim. fritadeiras hoje grandes e tal. Então fica o pessoal, uma churrasqueira e um montador para as mesas, um churrasqueiro e um montador para a parte de delivery. Delivery.
E aí a parte da fritadeira vai alimentando todo mundo ali. Na verdade, aquele lance que a gente falou, essa quantidade grande de pessoas na cozinha. Porque, assim, eu tenho um grupo de 200 mulheres no WhatsApp, donas de hamburgueria. Tipo, eu leio mais ou menos o que elas escrevem, não tem tanta gente na cozinha. Só que a gente falou da quantidade de lanche que a gente tem, de tipo de Matéria-prima. recheios, né? Uhum. A gente se obriga a ter 2 montadores, 2 churrasqueiros, porque não dá conta de muita coisa você chegar E e você montar. acaba Não é, preparando, afetando o processo de produção, se você isso, não o tem, né? processo é meio que cheio de coisa, sabe? Uhum. Não é simples um processo, é muito, muito recheio, muita coisa. Muita variedade, Variedade. de E recheio, os né? clientes também alteram produtos, a Dá para gente mexer também. permite. Ai. A gente permite. E então, assim, não é uma fácil. Uhum. Então, por isso que a gente até tem que ter mais gente, né, para montagem e tal. E daí ficou com. A gente agilizou nossa produção, mas também tivemos que aumentar tudo, a quantidade de gente, de motoboy, de tudo, né? E agora tá na hora de aumentar o salão, né? Não, e aí, não contente, teve que ter um segundo aumento. Só que aí, para não mexer mais com a alvenaria, a gente É comprou um verdade. trailer, colocou atrás e aí virou uma cozinha Na anexo. verdade, a gente necessitava de um aumento na cozinha. Isso. Só que não tinha mais como mexer com a alvenaria. Aí nós colocamos o trailer e virou uma cozinha auxiliar. Que ela faz a parte de algumas as porções Parte de específicas, empanados. sobremesas, sucos. Então, são algumas coisas É específicas. bom que dá agilidade também, né? Sim, e uma pessoa que fica lá cuidando dessa Legal. parte. Tanto que a gente não tinha suco natural. Faz 2 anos, no máximo, se tiver. Porque não tinha espaço. Não tinha, é pequeno, vende, é realmente né, cara? pequeno, E vende bastante. muito. Pink lemonade e suco de laranja. Sobremesa, a gente tinha só um tipo de sobremesa, que é uma outra ideia que ela tem, que também faz muito sucesso. Depois ela vai falar sobre essa sobremesa. Por favor. Mas hoje tem milkshakes. 3 sabores de milkshake, entendeu? A gente tem churros espanhóis, com doce de leite lá da cidade, Doces Davi, provavelmente você conheceu. Conheço. Então, assim, são produtos muito bons, que a gente tem o ketchup deles também e tudo mais. Então, deu para diferenciar. E não tinha bebida da casa. E o que se mais falava nos cursos que a gente fazia sobre melhorar a CMV é a bebida da casa. E sobremesa. Né? E sobremesa. Sobremesa. E Eu acho que se você tem um cardápio que não tem esses 2 itens, você tá perdendo muita grana. Assim, falando de Exatamente. resultado. E não tinha. Por muito tempo a gente trabalhou com pratos de isopor, porque não tinha como pôr uma pessoa lá para lavar a louça enquanto Na verdade, a estava em gente trabalha operação. numa praça hoje, né? Então, assim, o tipo de material que a gente trabalha também era mais simples. Hoje que a gente, depois da reforma, que Uhum. conseguiu alterar, fazer mais bonitinho, sabe? Mas era aquela coisa de praticidade. Não tem como servir copo de vidro porque não tem quem lave, Sim. entendeu? Os talheres vão para um balde e no final da noite junta, deixa de molho para lavar no outro dia porque não cabe mais uma pessoa, entendeu? E foi assim, a gente foi se adaptando conforme conseguia. E até hoje, que nem a gente voltou de férias, ela já fez uma outra alteração. Simples, mas assim, bem funcional. Porque geralmente quando a gente fica fora, né, sai um pouco. Na Semana Santa a gente sempre para. A semana toda. A minha cabeça fica 24 Então horas. aí a gente fica fora, sai, vai viajar tal. E ela fala, nossa, eu tô tendo umas ideias aqui que eu acho que vai melhorar tal coisa. Tô tendo umas ideias aqui que eu acho que vai melhorar. E aí mal chega de viagem, a mala tá até no carro, ela já quer ir lá para mudar para ver o que vai acontecer. A vida do empreendedor é isso, né? É isso. Até de férias a gente tá pensando no Só que negócio. assim, são nessas horas que saem umas ideias funcionais, entendeu? Bacanas. E que dão certo, que aparentemente até agora tá dando tudo certo, entendeu? Bacana. Bom, pra gente ir pros finalmente aqui. Se vocês pudessem voltar no tempo hoje, lá pro dia 1. Pro dia 1, primeiro dia de operação. O que vocês mudariam? Eu não sei. Peguei agora, hein? Ele mudaria a broilha. Na verdade, Eu limpei ela por muito Na tempo. verdade, eu deveria ter ido mais, porque assim, a gente não falou nada aqui sobre, mas
A gente comprou muita coisa que não deveria. Eu fui fazer cursos, essas coisas, depois de já estar com Já uma com bastante hamburgueria tempo. em andamento. Então, muita coisa eu não tinha conhecimento e a gente acabou errando. Aprendendo na dor. Aprendendo na dor. A maioria das coisas foi aprendendo A na gente dor. gastou muito com coisa que não precisava ter comprado, entendeu? Então, assim, eu devia ter não só posto a cara e me importado só com o hambúrguer e o lanche. Que, na verdade, a gente fazia os testes pensando naquilo lá, no produto. Sim. Mas a parte de funcionário, parte de Treinamento de treinamento do funcionário, funcionário. as regras até de trabalho em geral, sabe? Assim, de ter esclarecidas, né? Eu fui e comprei liquidificador de alta rotação, que não é para fazer a maionese de alta rotação, entendeu? Então, tipo, algumas coisas que eu não tinha conhecimento, que eu deveria ter mais conhecimento, a gente acabou gastando à toa, sabe? Além. Aí você vai vender, você vende por um preço bem Essa mais até baixo. vende mais barato para sair logo, né? Pra você ter uma ideia, a Sair. fritadeira que eu comprei achando que eu ia usar, eu nunca nem tirei do plástico a primeira. Porque eu vi que aquilo lá seria impossível de usar. Uhum. Então, sabe, tipo, esse tipo de erro. Erro amador mesmo, né? Amador. Erro de inexperiência pura. Então, mas também, na época, não tinha tudo essa explosão de cursos que tem de hambúrguer. Informação. Não tinha. Então, também não tenho como falar muito sobre isso. Que né? que não foi uma negligência, é que realmente não tinha, não falava. É uma pergunta-chave e um insight legal, porque... Hoje em dia você tem como acertar mais no começo. Sim. Hoje você tem mais informação, mais material, você tem produtos mais tecnológicos, você tem tudo muito mais. Lá, 9 anos atrás, parece pouco tempo, mas assim, Não. falava-se muito só em food truck. Então, eventos de food truck, você ia comer hambúrgueres diferentes, né? Então, não tinha esse lance de juntar a galera, ter um curso, falar sobre o que a gente conversou ali, sobre o cardápio, sobre o CMV, a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Não, ali foi tudo na dor mesmo. Tipo, erra, aprende com o erro e vamos tentar fazer certo. Erra. E uma coisa que eu comentei com ela vindo para cá, se serve de conselho para quem vai começar ou está começando, a gente tinha um erro muito grande de pensar pequeno. Ah, vamos comprar essa, porque essa dá agora, depois a gente vê. Não, vai começar, já começa pensando lá em cima. Então, eu não vou comprar uma fritadeira de bancada, eu vou comprar uma fritadeira grande de estação, porque daqui a um tempo, se eu precisar, ela vai estar aqui, eu vou Vai usar. atender a demanda. Ela vai atender a demanda mínima e também se crescer, porque cresce, não tem o que fazer. Se você fizer o básico ali, né, um bom produto, um bom atendimento e tal, vai crescer, é inevitável. E não sofrer tanto como a gente sofreu, sabe? Comprar a menor broiler, colocar a menor coifa, entendeu? Porque, Você fica tendo retrabalho depois. Muito mais a gente despesa. teve uma novela de coifa, assim, uma coisa absurda hoje, graças a Deus foi resolvido. Mas é por conta disso. Por essa... É um pouco de medo de acreditar também, de não acreditar tanto, porque você está começando um negócio do zero, uma marca, né? Porque Até nossa realidade é muito diferente de São Paulo. quantidade de venda. Se Eu você... falo aqui, a gente falou da quantidade de venda no começo. Eu acho que tem um monte de gente que assiste e fala assim, sabe? Tipo, tem gente. O que a gente vende num mês, tem gente, hamburgueria que vende num dia aqui em São Paulo. Mas pra gente é o potencial de vocês. potencial né? nosso, entendeu? Você vai considerar uma cidade de 14 mil habitantes, 2.400 lanches no mês, você está Sim, falando de 20%, mais você ou tá menos. vendendo um público grande. Se você conseguisse aplicar, por exemplo, essa mesma proporcionalidade aqui, A gente já está falando da faria mesma muito mais, realidade. entendeu? Do que um caso desse que você citou como exemplo. Sim, Então, assim, vocês têm que estar com orgulho porque vocês atingem um percentual muito grande de onde estão. sim. Até a gente. Isso. Eu não tenho muita noção, às vezes. As pessoas admiram tal, e eu não, sabe, não, às vezes não boto muita fé, mas eu sou muito assim, sabe? Pé no chão, assim, mas Aham. meio que. E as pessoas não, elas valorizam mesmo o meu Ela tem o fãs, negócio. a Dani tem fãs, e ela não acredita que as pessoas olham ela mesmo como uma empreendedora de sucesso. Ela fala, mas será que eu sou tudo isso? Às vezes eu fico Às nessa... vezes
Acreditar na gente mesmo é a primeira chave que tem que ser destravada, né? Para que a gente faça as coisas acontecer, porque o restante tá ali, tá na nossa mão. A gente consegue, às vezes, por uma conexão ou um empenho para desempenhar uma tarefa, a gente consegue destravar novos negócios, novas possibilidades. Às vezes, o acreditar em si próprio, ele vai te colocar em lugares que você vai conectar com as pessoas certas para fazer o negócio acontecer. Você vê, por uma feira, né, que a gente se esbarrou, se conheceu na feira, hoje vocês estão aqui, amanhã a gente pode estar fazendo outras coisas, então são esses pequenos passos que são dados que são importantes para virar a chave do negócio. Sim. Sim. E a gente tem que se permitir mesmo. Sobre a marca, só uma informação interessante. A logo é o pai dela. Porque era uma pessoa que gostava muito de cozinha e ela queria fazer uma homenagem, que a gente começou, ele já tinha falecido. Então, Mistura Divina é porque o nome dele era Valdivino. A Val Divino. E a ideia era Chamava ser... Divino, né? O apelido dele era Vino. Aham. E a ideia era ser Seu Vino, né? Seu Vino Burger. Só que na mesma data, na mesma época, estava inaugurando um restaurante, um gastrobar, com o nome de Alguma coisa. Seu Fulano, tipo Seu Pedro. Então a gente falou, Vai ficar muito parecido. Né? começando todo mundo junto. Aí ela falou assim, bom, Valdivino, mistura de vino. Chegamos nisso. Chegamos legal. nesse consenso. O Seu Vino ia ficar legal também. Ia ficar um nome bem Ia bem ficar identidade. legal também mesmo, na época. O seu Vino eu gostava. Mas, assim, tanto o nome já foi o primeiro que deu certo, e quanto o logo, que A logo, isso foi um negócio legal também. foi legal, porque a gente pediu para um cara aleatório falar, faz uma logo baseada nessa foto, eu quero tipo uma caricatura, né, tal. Meu, a primeira que ele fez é até hoje. Bateu de cara. Bateu já. de cara, o Legal. meu pai perfeito, e ficou, sabe? É uma homenagem legal, né? Teve aquela pequena besteira de hamburgueria e temaqueria. Uma mãozinha um Eu bem temaki que na eu outra queria no hambúrguer. começo. Aí depois vocês mudaram. Não, nem deu Na tempo. primeira semana. Na primeira semana a gente já inaugurou sem comida japonesa, porque era impossível fazer igual a limpeza. Não, a gente não vai contratar ninguém, a gente que vai limpar. Primeira noite de trabalho, amanheceu, fomos limpar. Não, a gente não vai limpar. Eu falei assim, é a áreas- última semana, primeira e última semana que eu faço faxina, porque eu não Não dá pra você. conta. Não dá. É muito desgastante o trabalho de cozinha, né? Não Você fica ali horas em pé, fazendo uma operação que é cansativa, embora seja muito prazerosa, Sim. mas é cansativa, né? E aí, para você ainda ter que fazer limpeza, eu tive a possibilidade de estagiar, eu fiz gastronomia também, tive a possibilidade de estagiar em alguns restaurantes grandes. E aí, vida de restaurante, assim, de alto padrão é outra pegada, porque se lava a cozinha todo dia. Todo dia. Desmonta a coifa, chapa, tira óleo, lava tudo, filtra, passa, esfrega de ponta a ponta. Então, quando acaba lá 10h40, o cara que é cliente lá, 10h40, 11 horas, está acabando o serviço, está começando o trabalho da equipe de cozinha e de limpeza. Sim, E tem que deixar tudo pronto para a equipe do turno seguinte sim. deixar tudo ok. Quem trabalha no final do dia na cozinha sempre se ferra, né? Às vezes tem locais que abrem o dia inteiro e tem 2 turnos. A galera do final sempre se dá mal, porque tem que limpar a cozinha do dia inteiro. O dia todo. E é lavar minuciosamente. Sobe em cima, lava a coifa, lava... Nossa, é um caos. A gente trabalha só à noite, né? E daí de manhã, no dia seguinte, a faxineira já tem vem uma dar um pessoa para dar um trato. Legal. E de segunda e terça, que a gente não abre, tem uma... São 2 pessoas e elas fazem a Aí é geral. limpeza desmonta geral, tudo. desmontar tudo, coifa. sabe? Legal. Bom, eu queria primeiro agradecer vocês por terem vindo aqui. Eu que agradeço. A gente agradece. Estaremos a juntos na oportunidade. FISPAL, né? Sim. Esse ano que vem, no Daqui outro, no 2 outro, no semanas, outro, né? né? Daqui na terça-feira, daqui 2 Esse semanas. episódio eu acho que já vai ter saído quando a gente tá falando bolinha aqui, mas enfim. Obrigado por vocês terem vindo aqui compartilhar um pouquinho dessa história com a gente. Demorou a sair o EP, mas saiu, até que enfim. Deu certo. Parabéns pelo negócio. Logo quando eu for lá, o Júlio tá tentando me arrastar para ir lá pro interior. Nossa, todo dia ele fala, vamos vir aqui, vamos fazer um circuito aqui. Falei, Júlio, beijo, viu, Júlio? Né? Júlio é gente Beijo. fina demais, gente boa, demais. E aí a gente tá programando um final de semana mesmo de dar um rolê por lá, visitar a galera. Isso.
bater uma perna lá, eu vou passar lá com certeza pra gente se ver, tá? Tem um Será presentinho muito da nossa bem-vindo. equipe, e também dos nossos parceiros para vocês. Tá? E aproveita, deixa aí o Instagram, endereço, como é que funciona, de que dia, para quem quiser conhecer, quem quiser visitar lá. Bom, o Instagram, o arroba é Mistura Divina Burger, com Guer no final. Mistura Divina Burger. E a gente trabalha de quarta a domingo, a partir das 19 horas. De quarta, quinta e domingo, a gente trabalha das 19 às 22. Uhum. E de sexta e sábado, das 19 às 23. Tá. E gostaria de convidá-los todos para conhecer Onde a fica? hamburgueria Morungaba. Fica na Praça dos Italianos. É só colocar no Google lá Mistura Divina que já já aparece. tá mapeado no já, Google. já tá Já mapeado. estabelecido. E eu queria agradecer também você pela oportunidade. É a primeira vez que eu participo de um podcast, né? E eu agradeço muito o seu convite e o interesse pela nossa história. Olha, para mim, eu falo muito que o bem mais valioso que a gente tem é o tempo. E o tempo de vocês virem aqui, compartilhar a sua história, os sonhos, os objetivos, as inspirações e ajudar essa galera que tá ali, às vezes gente que tá começando, que não sabe para onde ir, consegue ouvir alguma coisa que agrega valor, isso é muito valioso. Então, obrigado mais uma vez. É interessante que a gente está acostumado a estar do lado de lá, né? Tudo que a gente busca de conteúdo, das pessoas que a gente tem como referência, é sempre atrás, né? Como espectador, das telas, isso. Então, isso aqui pra gente é muito diferente, né? Saindo lá de Morungaba, vindo para São Paulo para participar de um podcast de hambúrguer, um podcast que já tem um bom tempo na estrada, que é bastante acessado. Isso é um privilégio pra gente. Bom, representar a nossa... Estaremos cada nossa vez cultura. mais juntos, né? Em breve tem inauguração do estúdio novo aqui, então a gente vai fazer uma bagunça aqui. Com certeza vocês já estão mais que convidados. Obrigada. E é isso aí, galera. A gente vai encerrando esse bate-papo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Também segue a gente em todas as redes sociais, @burgernopapo. Quem estiver dando um rolezinho no interior, por favor, já está mais do que sim. convidado. Vai lá em Vamos Morungaba. para Morungaba comer hambúrguer. Muito bonita a cidade, eu adoro ir lá. Faz um tempo até que eu não vou lá, mas aproveitar o Júlio que tá me perturbando, eu vou lá dar um rolê com ele. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, até o próximo episódio.